E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema importante na questão de pesquisa acadêmica, que é uma opinião, um artigo de opinião da Nature recente, né, 12 de outubro desse mês, que fala aqui como eu penso sobre o fim, né, que é chamado de APC, que é Article Processing Charges, né, que é você vai publicar artigos e você tem um preço que você paga, uma taxa para ser analisado e publicado, né? Que vai salvar o Open Access. O que é Open Access? São jornais acadêmicos que permitem que os artigos sejam disponíveis a todo o público gratuitamente. Mesmo a Nature, a própria Science, entre outras redes de jornais importantes de literatura acadêmica, elas têm ambos. Tem artigos gratuitos e tem pagos. Se eu mesmo vim aqui na Nature e vim aqui sobre as novas teses. Eu tava, por exemplo, querendo ler esse daqui, por exemplo. Na verdade, nenhuma tese, é um brief de pesquisa falando sobre esse tema. No caso, é pago. Tenho que pagar, né? Ou me inscrever no jornal, que é relativamente caro pra quem tá no Brasil. US$ 200 no Brasil é bastante coisa. Mesmo sendo um ano de acesso. E ninguém pagaria US$ 32 por um artigo desse, né? No caso, é só um briefing. E no caso, é dólar ainda. Então, tipo, posso comprar um livro com isso. E na prática, para fazer pesquisa, você não precisa tanto de artigos pagos, né? Dá para você fazer pesquisa com artigos gratuitos. Sim, né? Artigos disponíveis gratuitamente. Até porque seria impossível você conseguir pagar totalmente, né, por artigos de todos os tipos de jornais. Tem um que eu gosto muito, por exemplo, que é o Gestor, que é o Gestor. Aqui, ó, abriu direto numa tese que eu li há um tempo atrás pra. Eu tava escrevendo sobre economia, eu acho. Nem lembro mais, mas era sobre economia, era sobre Bitcoin. E aí, um dos conceitos relacionados era. Não era sobre Bitcoin. Eu acho que era sobre Bitcoin. Que era relacionado à dificuldade de você calcular a probabilidade de prever o futuro, preço futuro de moedas, né? E que essa tese considera questões relacionadas à parte de economia e da teoria da probabilidade, né? Questões de funções randômicas nesse contexto, né? E na Gestor, você tem duas opções. Você pode pagar, né? Você paga um preço, 100 artigos de graça por mês, por conta, de forma ilimitada você tem que pagar. Mas aqui eu tô no 100 artigos por mês, aí eu tenho que logar. Eu não vou logar aqui, mas tenho que logar e eu consigo ler. Então, isso é bom, né? Tem o Psy Archive, por exemplo, quem gosta de psicologia. Por exemplo, psicologia de desenvolvimento infantil. E eu consigo ver artigos nesse tema. E no caso eles são gratuitos, né? Eu posso baixar, posso ler aqui. No geral não é um bom lugar, na minha opinião, para achar artigos, né? Eu não pesquiso em psicologia. O máximo que eu vou é pra neurociência computacional, né? Que eu sou mais de ciência da computação, né? Então esse é o máximo que eu vou nesse tema. E também psicologia de desenvolvimento infantil, que tem a ver com robótica. Com robótica epigenética, né? Mas não é um site que eu uso daqui nunca. Mas são artigos gratuitos, né? Então quem pesquisa nessa área pode achar útil até publicar artigos aqui. O BioArchive também tem como você pesquisar coisas em Open Access, né? São pré-prints, né? Eles podem ser jornais que vão ser artigos que podem ser publicados no futuro em revistas acadêmicas, né? Mas estão lá por enquanto. Tem o Archives Overtes, que tem pesquisas. Eu uso mais para coisas de matemática, né? Mas normalmente não pesquiso aqui, é mais a gente acha no Google Scholar.
Quando tá fazendo a pesquisa num tema específico e aparece. E muitas vezes eu usei artigos do Arquivo Oververtes para diferentes temas, por exemplo. Então são artigos open access, né? O MDPI também uso toda hora, né? Até recentemente, se eu vim aqui, até vou sair da página, que é uma pesquisa sobre quantum money que eu tava fazendo. Tem um artigo do MDPI aqui, se não me engano é esse. Por exemplo, né? Acho que do MDPI só tem um aqui. Mas, no geral, o MDPI também é uma forma de você conseguir artigos acadêmicos open access, né? Que todo mundo pode acessar. Isso é melhor porque as pessoas têm mais acesso ao seu artigo. Porque quando tá num jornal fechado que é pago, dificilmente as pessoas vão ler. Mesmo pesquisadores, porque eles não têm como pagar para todos os jornais possíveis e inimagináveis, né? Então, esse tipo de coisa é melhor do que a subscrição que Nature e outros jornais têm. E a questão é que existem também os que. A questão de pagar, né? Porque esse jornal tem que fazer dinheiro, né? Senão ele não consegue se sustentar. Obviamente, artigos seria melhor se todos fossem open access, né? Mas é impossível possível. E aí, no caso, o que eles fazem é ter a questão de pagar, né? O autor do trabalho paga pra ele ter publicado o artigo e aí fica open access, todo mundo tem acesso. Só que a pessoa paga, né? A pessoa paga para ele ser publicado. O problema é que isso cria um ecossistema que pode ser criado para incentivos ruins, né? Qual o tipo de incentivo ruim, né? Que às vezes artigos que nunca seriam publicados por estarem errados, enfim, são publicados porque você tá pagando. Então, essa questão, né? Quando você tem o incentivo de pagar, pode fazer que seu paper seja publicado mesmo ele sendo ruim. Se bem que também papers ruins também são publicados em jornais acadêmicos bons. Isso é totalmente natural. Tem o problema da reprodutibilidade, principalmente na área da biologia, psicologia, experimentos nessas áreas, né? E vários jornais acadêmicos têm problemas com artigos que são retratados, tanto a Nature quanto o Science, enfim, todos os jornais possíveis, né? A Elsevier, por exemplo, tem algumas questões relacionadas a preço para você publicar, né? E eles falam uma relação de quanto você paga e tal. A Elsevier, por exemplo, muitos artigos que eu já baixei eu li no Elsevier. Hoje mesmo, vários que eu tava lendo, acho que tem, não sei se tá aqui, não tá aqui, mas teve um que eu baixei recentemente, não sei se esse daqui, eu não lembro, tinha um que eu tinha baixado, não é? Que é da Elsevier. Esse, que era sobre, eu tava lendo agora há pouco, né, que era sobre, eu tô escrevendo sobre NFTs, né? Uma parte do capítulo que tem a ver com NFTs. E esse paper de Elsevier, pesquisei no Google Scholar, achei, né? Se não me engano, tá, acho que é antes desses. E apareceu e, tipo, dificilmente a pessoa vai pesquisar e aí ficar procurando artigos aqui, ó. Vou pesquisar um artigo NFTs. Não. A pessoa pesquisa no Google Scholar, talvez. Que nem achou o que eu queria, enfim. No geral, você não vai procurar por aqui. Mas esses artigos Open Access são importantes, né? Aqui da PLOS do ano, por exemplo, também é pago. Também são no Open Access, né? Tem parceiros, instituições que são parceiras. Tem até numa do Brasil aqui, ó. Instituto da Cardiologia no Rio de Janeiro. É parceiro da PLOS One na parte de biologia, entre os institutos de outros países, né? China, Colômbia, Alemanha. Então, a PLOS One também, de novo, dificilmente alguém vai ficar procurando artigo no site. Eu acho estranho fazer isso.
Mas o que você faz é tá pesquisando sobre um tema e acaba tendo um artigo interessante que seja legal, né? Na MDPI, Plus One, não importa. E é útil, né? Porque são open access, você não precisa pagar. E muitas vezes você não consegue falar sobre um tema específico, porque aquele artigo específico que sobre aquele tema específico é pago. Então, jornais open access é bom. Só que uma parte do problema de open access é essa parte de artigos pagos, né? Porque isso cria um ecossistema que pode ser abusado para criar artigos talvez que não são tão bons, talvez. Isso daqui é uma coisa bem subjetiva. O que significa com bom? Eu vejo muitos artigos no Archive, por exemplo, que também é no Open Access, talvez o maior, que são altamente publicáveis, mas não estão publicados. O próprio paper que fundou, que resolveu a, a conjectura de Poincaré, que foi um problema na matemática super importante, que valeu US$ 1 milhão, na verdade o cara recusou no fim, mas tá no Archive. Ele não publicou no artigo. E, tipo, esse artigo, né, será que ele não é útil? Será que ele não é interessante ou importante? Mas ele tá no Archive. Que é esse site aqui, né? Então, no Open Access é um. Assim, todo dia eu tô no Archive, né? Não tem como. Muitos artigos importantes estão no Archive. E aí você tem que usar a sua. Se você tem conhecimento no tema, você tem que ter o mínimo de conhecimento pra conseguir analisar se o artigo é bom, citável ou não, né? Então, eu vejo dessa forma. Só queria dizer aqui o ponto de encontro aqui que ele quer dizer nessa, nessa opinião é que muitos acadêmicos latinos, né, como nós, ainda estão procurando publicar em jornais da Europa e na América do Norte, né? Que ele fala também de jornais locais de faculdades também, que tenho certeza que ninguém lê. Então, dificilmente eu vou usar um artigo de um jornal acadêmico da universidade, sei lá das contas. Dificilmente, isso é muito difícil. No máximo que tá nesse elo ali, dependendo do tema ainda, porque dificilmente jornais locais, na língua, por exemplo, das pessoas, porque normalmente nesse contexto as pessoas vão publicar em português, né? No caso do Brasil. Em outras línguas, em outros lugares em espanhol, por exemplo. Então, isso, as pessoas querem publicar em jornais conhecidos porque é melhor, tem mais. Ele vai falar aqui sobre atenção internacional, enfim. E aí a questão também que ele fala sobre, assim como mais jornais estão cobrando, né, para artigos serem publicados, mais instituições na, na América do Sul, né, estão sendo pressionadas para pagá-los, né. Então tem essa questão de, será que isso é bom por um Open Access, que os artigos são pagos? É estranho, porque a Nature tem muitos artigos que não são acessíveis se você não pagar, né? Então, qual que é o melhor modelo? O deles ou o que os autores pagam para publicar os artigos, né? Então, essa questão, né? Eles vão falar que se governos, investidores, instituições, incluindo aqueles da América do Sul, não querem ser responsáveis por desmantelar a diversidade. Não, esse diverso e global mundo acadêmico, né? De Open Access, eles deveriam parar de suportar, né? De investir em jornais que é pago, né? Você paga para publicar. Fundos que são alocados para isso, né, deveriam ser investidos com questões de infraestrutura compartilhada, blá blá blá. O foco do autor aqui, que ele mesmo vai falar aqui que ele já conheceu diversos editores de jornais, conversou com eles, ele é um cara tem experiência nessa área. O problema que eu vejo aqui é que tem vários problemas em todos os modelos de negócio de jornais acadêmicos. O da Nature, por exemplo, é o de subscrição, né?
Você tem acesso a uma boa parte de artigos de graça, mas muitos não são pagos. São pagos, né? A maioria, você viu ali, por exemplo, um research briefing, que era pago, e não poderia ler. US$ 32 por algumas paginazinhas que eu vou ler só uma vez e nunca mais vou ver. E eu não pagaria US$ 150 R$ 150, né? Por uma citação que talvez nem seja tão útil. Num artigo, por exemplo, sobre robótica, que era aquele tema. Outra coisa, outra questão é que muitas vezes você nem usa os Open Access. O que eu mais uso, por exemplo, é Archive, depende do tema que você está pesquisando. Então, mas no geral, por mais que o jornal não seja Open Access, às vezes aquele jornal que é híbrido, que tem os dois, né? Você acaba utilizando ele e usando o que está disponível. Mas eu creio que pesquisadores pagarem não é. Eu não acho que é uma. Se isso for regulado, né? Ter regulações e tal. Isso não é uma forma de ruim de criar um Open Access potente, né? Eu acho que PLOS ONE tem artigos muito bons. Eu acho que a- às vezes parece que eles pensam que a gente não tem a capacidade de analisar um artigo e saber se ele é bom ou não. Às vezes, se eu ver um artigo na PLOS ONE, né, Elsevier, e muitos da Elsevier, por exemplo, hoje mesmo, que eu vi que eram ruins, eu simplesmente paro de ler ou deleto do Google Drive, né? Eu vim aqui, ó, tinha por exemplo, esse artigo aqui, por exemplo. Eu já vejo isso daqui, ó. Já me, ach- eu já vi isso aqui, já tá feio, já. Não gostei da forma que ele tá aqui. Parece que não é um jornal tão legal. Então eu já vou deletar. Tem que até achar ele aqui. Eu já vou deletar. Porque eu não achei interessante. Esse, por exemplo, da Nature já é um bom. Bem, é, bem editado e tal. E o conteúdo também é bom. Então tem que ler o conteúdo e entender se ele é bom ou não, né? Tem vários artigos. Pra esse capítulo que eu tô escrevendo, tem vários aqui que eles são até. Esse daqui não, mas tem uns aqui que eles nem são. Eles nem têm direito. Esse aqui, por exemplo, da Archive. Foi publicada numa revista acadêmica, né? De repente eles pagando, conseguem publicar. No geral, é um artigo bom, muito bem feito, muito bem escrito. Acabou. Então, essa visão de que só tem um jeito de você fazer jornais acadêmicos darem certo, somente na questão do Open Access, não é correta, na minha opinião. Você tem várias formas de terem jornais acadêmicos decentes. Não é porque um faz diferente do outro que eles são ruins, né? Você tem que avaliar cada artigo pelo seu conteúdo e o pesquisador ele tem que ter a noção de que ele tem que ler, entender se aquilo lá tá certo ou não, né? Se aquilo lá é aceitável, se tem a ver com o que ele tá falando. E aprender com o que aquele artigo tá falando, de repente. Que adicione no tema que ele tá escrevendo. E esse é o foco, né? E se ele descobrir alguma coisa que não tá de acordo, então. E várias pessoas verem isso, né? Esse artigo é retratado. Mas esses erros que acusam jornais como Elsevier, talvez, Plus One, entre outros que são pagos, também tem nos jornais como a Nature e outros. Então, qual que é o ponto aqui? Resumindo, né? Essa questão de, jornais acadêmicos tem que ter negócio de subscrição. Você tem que só publicar de graça, né? E se for bom mesmo, o negócio é publicado. Mas primeiro, é impossível que todo mundo publique em jornais acadêmicos super conhecidos, né? E o problema é que, mesmo que é impossível que todo mundo publique lá, qualquer área, porque tem um limite, né, do quanto que eles podem aumentar de artigos para publicarem. Você tem que publicar em outros jornais também. Tem a questão de que as pessoas sempre querem ser publicadas em jornais melhores. Então, alguém na Colômbia, na China, não importa, ele sempre vai querer o melhor jornal possível, que pode publicar e fazer a tese dele ser lida
reconhecida. Isso faz, por exemplo, a pessoa não quer, uma pessoa desse, assim, com o mínimo de lógica, né? Não querer publicar em português, por exemplo, em italiano, em francês. Embora tenha muitas teses em russo, por exemplo, francês, alemão, que eu vi recentemente, por exemplo, em temas que eu estava pesquisando sobre economia, que não estão traduzidas, né? Que são open access e estão em jornais específicos e são boas, né? Então, tem várias formas de você ter jornais acadêmicos bons. Não tem só uma forma. Então, eu não acho que jornais que são pagos para você publicar são ruins. Eu acho que tem várias formas de fazer jornais acadêmicos darem certo. As pessoas têm que julgar os papers que estão nesses jornais pelo seu conteúdo. E se for um conteúdo errado, que vários grupos falem, ó, esse paper aqui tá errado. E retratar. É simples. E eu creio que não tem uma forma, um ângulo somente de ver isso. Então, não concordo com a visão dessa opinião aqui. Mas enfim, posso estar errado também. Era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para quem talvez queira fazer pesquisa acadêmica ou queira saber mais ou menos como funciona. Era isso. Até o próximo vídeo.